A música Evangelho de Fariseus. Essa música é uma afronta à igreja? A gente vai assistir um debate aqui agora lá da Rádio Musical. A gente vai fazer um react, na verdade. Porque eles vão dizer ali se um vai defender que sim, que é uma afronta, ou o outro vai defender que não, que realmente é uma verdade. O que você acha disso? O que você pensa disso realmente? É uma afronta para a igreja? A gente vai vir aqui junto, eu vou fazer um react. Não assisti esse debate ainda, eu vou assistir agora pela primeira vez junto com vocês, vou reagindo durante o vídeo também. E vamos ver o que esses caras pensam. É um debate lá da Rádio Musical com o pastor César. Pegou fogo pelo que eu ouvi falar. Tá ok? Eu sou o Thiagão do canal Jesus Talkcast. Se inscreve no canal, deixa o seu like para fortalecer aí e vamos junto. Vamos para mais um vídeo de debate. Vamos que vamos. Bom, vou começar aqui com o Jamierson. Nossa escolha aqui hoje foi por ordem de peso. Então, Chamai, qual é a sua opinião sobre esse tema aqui? Essa música, porque bombou, né, nas redes. Eu não estava no Brasil, mas lá fora eu vi. E aí começou, né, os posicionamentos, tal, como qualquer hype aí, alguma coisa que, qualquer conteúdo mais que vai para a crista da onda das redes, aí geram comentários, tal, especulações e críticas, elogios, e pessoas dizendo que é a melhor música, a outra é pior, não sei o quê. Então, na sua opinião, essa música dessa moça, feita num programa, parece-me que de calouros ou coisa parecida, é uma afronta ou é uma boa letra? Lembrando que essa música bombou, mas bombou muito na internet pra tudo quanto é canto. Você que ainda não viu, tá vendo agora pela primeira vez, depois você pesquisa aí. A música, olha, ela teve assim um estrondo na internet. Porque realmente eu vi que ela fala a verdade, mas tem alguns pontos. Vamos ver. Eu entendo, pastor César, que a música ela traz algumas ideias interessantes, traz verdades em alguns aspectos, né? Isso acho que não é novidade para ninguém, né? Qualquer música pode ter aspectos positivos e negativos. Até música secular, tem música secular com muito mais mensagem positiva, mensagem de qualidade do que muitas músicas evangélicas, né? Então, assim, algumas pessoas comentaram com o meu posicionamento, que foi contrário, de modo geral, à música. Pessoas entraram nas minhas redes sociais e comentaram o seguinte: essa música é muito melhor do que Sabor de Mel. Porque tem algumas... Eu concordo. E aí eu ri, né? Eu ri muito também, né? Porque tudo isso acaba... A gente não pode levar para, assim, aquela Ferro coisa e assim, fogo, pessoal, né? Ferro e fogo. Então tem muita coisa interessante para a gente conversar, mas tem músicas evangélicas assim realmente horríveis, né? Horríveis, que comemora a vingança, que comemora o mal, né? Então, agora essa música Existe música que não deveria nem ser cantada nas igrejas aí, na verdade, e são cantadas que não prestam louvor a Deus. Cara, isso é pesado. em particular, eu tô com bastante ressalvas com ela. Tá? Eu já digo assim de cara para que os ouvintes, que são muito importantes para nós, está longe de qualquer ataque pessoal à Aimee, a autora. Eu nem a conheço. Seria uma leviandade, quem me conhece, quase 30 anos de Ministério Público que eu tenho. O César me conhece desde ainda que tinha cabelo e era magrinho. De tenra idade. De tenra idade. Longe de qualquer ataque pessoal à moça. O que eu tenho a comentar contra a música é em relação à letra da música e ao ministério dela, da forma com que ela propôs a discussão. Né? Não a conheço pessoalmente, gostaria muito de conhecê-la e que Deus a abençoe particularmente. E também um outro ponto que eu quero destacar, também totalmente solidário a problemas que ela levantou na música. Né? Quem é que não se preocupa com a Amazônia? Quem é que não se preocupa com extinção de animais? Né? Quem é que não se preocupa com o... Que já no caso aí não tem nada a ver com a igreja, né? Essa parte porque ela, na música, muito bom. Mas ela dá uma misturada ali que... Vamos ver, vamos lá. Vamos sem ansiedade aqui. O crime sexual. Com a desigualdade social. Então, acho que esse ponto aqui eu não quero nem trazer à tona, porque isso é um consenso. Beleza. Pastor Fabiano, o senhor acha que o Evangelho do Fariseu, essa música que a menina fez,
autoral, né? É uma afronta à igreja, não é? De Como maneira você enxerga? alguma. De maneira alguma não é uma afronta à igreja. Obrigado, Thaís. Principalmente porque a igreja verdadeira, e a gente vai discorrer isso nas escrituras, você vai perceber que ela sempre confrontou o sistema corrupto, que é evidente que existe. Inclusive, eu acho que até o pastor Jamierson reconhece isso. Eu acho que é interessante mesmo nós discutirmos teologicamente se existe alguma heresia na música dela. Eu acho que esse que deveria ser o ponto principal. O próprio Jesus já confrontava desde lá de trás. Essa é a verdade. Se não existe, e não tem nada de errado com a música. O confronto sempre existiu nas escrituras. Você vai ver os apóstolos confrontando a corrupção no meio da igreja, né? E esse confronto, ele não afeta a igreja verdadeira, ele afeta a falsa noiva, a igreja corrompida, ou a liderança corrompida, enfim. E na minha opinião, assim, eu acredito que não deva ser o caso do pastor Jamierson, mas da maioria de líderes que se posicionaram, né, que são líderes de megas igrejas suntuosas, gente que vende, né, a administração, né? Então, essas pessoas ficaram muito ofendidas com a canção que falou verdades, né? Então, acho que se a gente entrar num debate teológico sobre a música, eu acho que é interessante para nós sabermos se realmente ela ofende a noiva ou não. Bom, Jamierson. Veja só. Qual que é o problema principal da música? A noiva de Cristo não vai ofender. A falsa noiva, que é o falso profeta, esse com certeza vai ofender. Você pode ter certeza Depois disso. eu tenho algumas observações propriamente doutrinárias e pedagógicas e teológicas com a música. Mas assim, o primeiro problema com a música é, de fato, a generalização. O que a letra faz? A letra faz o seguinte, faz uma crítica sobre aspectos importantes, mas generaliza a igreja, e segundo o pastor Fabiano, ele não ataca a verdadeira igreja, mas a gente, na letra, ela ataca a igreja verdadeira, né? O teor da letra diz respeito à igreja. Diz respeito à igreja, mas não generaliza a igreja. Por quê? Aí ele está errando. Por quê? Para generalizar a igreja, ele teria que falar a noiva. Não. A igreja fala da falsa noiva e não de todos. Então não está generalizando. Vou dar um exemplo, por exemplo. Onde é que o sangue de Jesus corre? Corre na igreja institucional ou na igreja verdadeira? Ela está falando que o sangue não corre mais. Qual é o corpo? A igreja como corpo de Cristo? É a igreja institucional, a igreja verdadeira ou a igreja falsa? É a igreja verdadeira. Ela diz que está apodrecendo. Então, assim, teologicamente, a letra é horrível. Ela é horrível. Além do que, faz uma generalização e joga no colo da igreja, a conta para pagar. Assim, eu não teria problema nenhum se a IME trabalhasse sistemas, criticasse o nosso segmento, e o nosso segmento precisa de algumas correções. Então, qual conta que ela joga para pagar no colo da igreja? Qual conta? Pastores precisam de advertência. Há muita gente picareta no meio. E quem me conhece, eu tenho um ministério da apologética, sabe que eu sou duro em relação aos desvios doutrinários, às questões morais da igreja. Agora, a generalização é muito perigosa. E o que a letra faz é justamente essa. Ela joga todo mundo, né, nivela todo mundo por baixo. Não. Nivela todo mundo por baixo e joga a conta para a igreja pagar. Não. Então a igreja agora é responsável pelo desmatamento da Amazônia, pela extinção de Sim, nesse caso aí sim. Aí sim. Beleza. animais, pelo tráfico de criança, porque ela se dirige na letra ao evangélicos. Nesse caso aí sim. Nesse caso. Posso até concordar até aí. Igreja evangélica. Em nenhum momento a IME chama o governo. Eu achei muito interessante isso aí. Não tem na letra um desafio ao governo, uma responsabilização do governo que tem a espada da lei. É o governo que é responsável pela proteção ambiental numa igreja. É o governo que é responsável
pelo controle da criminalidade, pela repressão ao crime. Não é a igreja. Isso é verdade. Não é o governo que tem responsabilidades com o cuidado social, a distribuição de renda, a gestão pública para que as pessoas tenham oportunidades iguais. Não é a igreja. Mas a Aimee, talvez na sua imaturidade de uma... Nesse ponto eu concordo com ele. O que a gente pode fazer, depois eu coloco aqui, a gente vê a música, a gente vai ver a letra dela ali, só a letra mesmo, analisar, para ver se realmente tem um ponto, uma vírgula, se realmente break começa, ela faz uma separação, essa questão da Amazônia e dos crimes, ou se realmente é tudo junto jogando no colo da igreja. Jovem, né? Com influências, né, de uma ideologia, talvez... socialista, de esquerda, porque quem amou esse debate são os críticos da igreja. Ela jogou a conta para a igreja. Ok. Pastor Fabiano. Ela não está generalizando de maneira alguma, pastor. Não está generalizando. Até porque na própria música dela, depois que ela fala desse momento em que estamos apodrecendo o corpo de Cristo e o sangue não está circulando, mas está coagulando, ela diz o seguinte: a falsa noiva se rebela. Estamos no ápice da nova era, então a falsa noiva se rebela. Então ela dá o norte aqui, realmente. Tá vendo? Analisando a música nesse ponto, ele tá certo. Não, eu concordo. Totalmente. A verdadeira igreja não fica ofendida com isso, de maneira alguma. Porque não existe generalização. Em relação à colocação do sangue, realmente é uma palavra muito forte. A Aimee usou palavras duras e fortes, mas biblicamente eu não encontro dificuldade também com a colocação dela, porque Paulo fala no 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, não sabeis que os vossos membros são corpos de Cristo? Tomarei, pois, do membro de Cristo e os tornarei membros de uma meretriz, não por certo? Ou não sabeis que aquele que se ajunta com a meretriz e faz só um corpo com ela? Então, Paulo ele faz a colocação, né, sobre a prostituição com a igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Você vai pegar um membro de Cristo e vai se deitar com a meretriz? Então, ele faz essa colocação e quando a Aimee faz essa colocação, eu não vejo diferença da colocação de Paulo no 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 15. Então, nesse ponto também não existe, para mim, não existe nenhuma heresia bíblica sobre isso. Em questão aos... Tá vendo? Quando você faz essa análise, que você vai verificar, eu falo, você tem que verificar ali, ponto a ponto, a letra. Nesse caso, eu concordo com o pastor aí, o Fabiano, né? Com o Fabiano. Social aí, da Aimee fazer acusação a respeito das crianças que são abusadas e sequestradas, e até mesmo sobre o desmatamento da Amazônia, eu acho que é responsabilidade da igreja também. A igreja não tem que se preocupar só com as quatro paredes da igreja, né? A igreja tem que se preocupar também com as almas, com as vidas que estão do lado de fora. A princípio, Cristo escreveu, o Senhor disse, né? Mateus capítulo 25, versículo 41, ele fala na parábola dos bodes e das ovelhas, uma classe de pessoas que não entraram no reino, por quê? Porque o Senhor não serviu o próximo, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, quando estava nu, não me vestiste, enfermo na prisão, não foste me visitar. Então esses respondendo dirão: Senhor, quando tivemos com fome, com sede, com frio, enfim. E o Senhor vai dizer: quando não fizestes a um dos meus pequeninos. Então, assim, é responsabilidade da igreja, sim, o perdido. Inclusive, a igreja verdadeira é a que mais tira pessoas das drogas, é a que mais tira as pessoas do mundo da criminalidade. É a igreja que recondiciona, Não concordo. Essa parte que ele está dizendo aí, ele usou o texto, acho que ele colocou o texto muito mal colocado para fazer uma comparação com a Amazônia, no caso, como crime. A igreja, sim, a gente deve se preocupar com o próximo, com as coisas de Deus terrenas para cuidar. Mas por quê? A forma que ele aplicou tá certo de que temos que se preocupar com isso nessa parte por sermos igreja. Mas não que se algo está acontecendo ali de grave, um desmatamento, uma destruição, crimes com crianças, não que você tem que jogar a bagagem nas costas da igreja. Não. Nesse caso eu discordo. Aí ele usou um texto para tentar defender algo que ele acredita, ou a opinião dele, e não bateu. Não deu liga. O que ele quis dizer tá certo, mas a comparação com o que tá na música
tá errado. Estabelece o ser humano na sociedade mais do que o governo faz, muito mais. Então a igreja tem um papel muito relevante. Esse negócio de botar na conta da igreja, botar na conta do governo, que é responsabilidade da igreja, que na minha opinião, e biblicamente, eu acredito que isso é responsabilidade da igreja, servir o pobre, o órfão, a viúva, como diz lá em Tiago 1:27, é a igreja que devia levar recursos para o governo servir a sociedade, não colocar na mão do governo a responsabilidade de fazer tais coisas. Desmatamento, proteção ambiental e crimes contra a criança não está na mão da igreja. Não é obrigação da igreja. Não é. Porque se for assim ser a obrigação da igreja, então vem a ser a obrigação de todos. E aí nós voltamos lá atrás, falar de política, onde nós não, o policiamento não consegue dar proteção para o homem, para o ser humano, e aí cada um tem que ter sua arma armado para poder fazer sua autodefesa, porque o próprio governo não consegue dar proteção. Aí a gente vai voltar tudo nisso aí. Não está na mão da igreja, tanto crime ambiental como o crime contra crianças. Então eu penso assim, isso deveria ser caráter da igreja. E você que está acompanhando o programa, qual a sua opinião? Manda teu áudio para cá, 984849988. Jamierson. Acho que o pastor não entendeu. Eu disse que a igreja, ela tem responsabilidade em todas essas áreas. A igreja é uma voz profética. Agora, pastor Fabiano, nós não devemos satisfação para governo. A escala de destruição que eu vi quando visitei a Ucrânia foi chocante, num nível que eu nunca poderia imaginar. A igreja não precisa lição de moral nem de governo, nem de artista, quanto ao que ela está fazendo. Gente, a ação social da igreja é uma responsabilidade da missão cristã. E o mundo e os governos, principalmente ocidentais, aprenderam obras sociais com a igreja evangélica, historicamente. As maiores organizações do mundo são cristãs. Exército da Salvação, Visão Mundial, Alphalite. E quantos milhares de centros de recuperação de dependentes químicos, orfanatos, por exemplo. A nossa igreja é uma das sustentadoras, mantenedoras de um orfanato. Nossa pequena igreja em Guarulhos. Então, assim, a igreja, ela tem demandas, há certas denominações pouco envolvidas, há pastores que não têm preocupação com essas questões, essas demandas. Claro que há. Agora, a igreja de modo geral, ela está dando uma lição de moral no governo, que tem a responsabilidade. Exato. Me desculpa, mas o governo recolhe ofertas, né? O senhor manda quantos por cento da arrecadação da tua igreja para o governo? O senhor já paga imposto. Os membros da tua igreja já pagam imposto. E o imposto não é para o bolso do governo, de um governo corrupto como esse que está no poder. Se tudo for culpa da igreja, se tudo for responsabilidade da igreja, a igreja está no sal, gente. Tudo agora, crimes, tudo, enfim, ambiental, enfim, o que for. A igreja já faz um trabalho, como ele disse, com drogados, já faz várias coisas que, sim, deveria estar na mão, sim, do governo. E te digo mais, a igreja só não foi abolida até hoje por alguns governos políticos que estiveram no comando, no governo, só não aboliram a igreja de vez, não acabaram com isso para eles, porque a igreja faz muito que era obrigação do governo, tá? A igreja faz muita coisa que era obrigação do governo, por isso que eles não abolim a igreja, porque eles não dão um basta de uma vez com a igreja, que para eles não tendo igreja acabando com, enfim, para vir com essas ideologias deles que eles amam, isso ia ser perfeito, maravilhoso para eles, para a evolução que eles tanto querem. E muitos outros que passaram por lá, que tem um déficit administrativo, que tem imoralidade dentro de um governo, que a gente tem aí, né, os fatos noticiados na mídia. Agora, a generalização da música, sim, senhor. Diz assim, olha, fazemos. Então, para um bom leitor, né, é uma leitura simples de língua portuguesa, fazemos campanha para nós mesmos. Eventos para nós mesmos. Isso, se não é generalização, é o quê? O reino virou negócio. Nesse ponto aí é que eu tô falando, eu não concordo com ele, porque fazemos, mas ela já citou a falsa noiva. Fazemos e ela tá citando a falsa noiva. Se ela não citasse, aí ficaria, mas aí eu concordaria com ele, porque a gente tava generalizando toda a igreja, tá?
Não está dizendo que alguns estão fazendo negócio no reino, que é uma realidade. E está aí, não precisava nem citar nome, daria para citar aqui de cara meia dúzia de caras que estão fazendo do reino negócio. Mas ela diz que o reino virou negócio. Ela diz que o dízimo, aí ela joga uma pedra na nossa vidraça. Né? O mundo ama isso. É a frase da música que o mundo mais gostou e os irresponsáveis e desigrejados gostaram. Porque se tem uma coisa que o mundo gosta é jogar pedra na arrecadação da igreja. É verdade que algumas igrejas administram mal? Claro, mas, meu amigo, problemas na gestão da igreja tinha no meio dos discípulos. Dos 12 apóstolos, um negou, um traiu e 10 fugiu. Tá, mas não fazer o que estão fazendo hoje. O reino virou negócio na mão da falsa noiva? Virou. O reino virou negócio da mão da falsa noiva? Sim, com toda certeza. Mas continuavam sendo apóstolos. A igreja primitiva, Paulo não tenho tem dúvida exortações nenhuma a disso. ela, mas muito diferente, eu discordo de você. A fala de Paulo em relação ao corpo de Cristo verdadeiro não tem nada a ver. Paulo nunca disse que o corpo de Cristo está apodrecido. Ele levanta uma exortação para que não traga, né, essa imagem de corrupção à igreja, mas nunca está. É difícil. O sangue nunca parou de correr, porque a igreja é guiada e orientada pelo Espírito. É tão difícil de entender. É claro que Paulo não falou do corpo de Cristo. A falsa noiva representa o corpo de Cristo? Não. Quem é o corpo de Cristo? É a noiva de Cristo verdadeira. Quem ela citou na música Evangelho de Fariseus, quando ela cita, não generaliza para mim, como eu vou ao contrário do que ele pensa, ela está falando da falsa noiva. Ela fala daqueles que não são o corpo de Cristo. Então, a falsa noiva, esses aí que usam o reino para negócios, enfim, todos esses que usam o dízimo para tirar dinheiro das pessoas, não são o corpo de Cristo. São empresas disfarçadas de igreja para sugar o seu dinheiro. Essa é a verdade. Espírito Santo. Agora, ela joga todo mundo numa vala, passa a régua por cima, ou seja, 90% de pastores bons, como você, como eu, como César, estamos pagando a conta agora, né, de termos um evangelho de fariseu. Ok, Não. pastor Fabiano. Não, mas de maneira alguma, Não. pastor, porque De maneira alguma. eu não me ofendi com a música. Em momento algum. Eu como pastor, como líder. E eu acredito que muitos... Você sabe quem não Muitos se ofendeu? pastores. Os picaretas não se ofenderam também. Porque, cara, os picaretas não estão nem aí com essas músicas. Pelo contrário. Eles têm o dom do disfarce. Pelo né? contrário. Quem se ofende... Os picaretas não vão se ofender porque eles vão continuar fazendo o que eles sempre fazem e as pessoas que estão ali dando dinheiro, fazendo o que eles querem, não vão parar. Não é por culpa deles, mas é por culpa das pessoas que estão ali abastecendo. É igual você ir pegar vários viciados de drogas para tratar, o cara não vai parar de usar, porque o cara que está traficando e vendendo nunca vai parar de vender, ele nunca vai parar de fazer. Você tem que tratar o cara que está usando, é o viciado, você tem que curar ele para ele parar de ir atrás dessa imundície. Você tem que tratar essas pessoas para parar de achar que está vivendo num corpo de Cristo, mas é um falso corpo de Cristo. Essas pessoas que estão ali dentro precisam ser evangelizadas novamente. Porém, muitas das vezes, essas pessoas que estão ali dentro estão ali porque estão ouvindo o que querem. Então é um jogo. Eles dão o que elas querem e tirem o que para tirar o que elas têm. Eles dão o que elas querem ouvir e tirem o que elas têm. Então fica fácil esse jogo. Eu tô ali no lugar fazendo, dizimando, dando ali, tal, ofertando, dando tudo meu dinheiro, porque eu tô ouvindo o que eu quero, massageando meu ego. É um jogo. Entendeu? Então, um é culpado pelo outro. Ofende. Tem um ditado que diz, a carapuça serve, né? Então, os caras que estão na internet debatendo em relação à música, é gente que cobra para pregar, é gente que vive disso, que tá dentro desse sistema. É pastores de megas igrejas. Por exemplo, a música critica a campanha. A menina se inclui. Fazemos. Você percebe que ela está dentro, ela se coloca dentro. Para você ver que a crítica dela não é para fora, ela se coloca para dentro da música. Inclusive, palavras dela sobre a canção, e eu até anotei aqui, quando nasceu a canção Evangelho de Fariseu, depoimento dela, eu estava jogada no chão, no banheiro, chorando, vidas por horas, um choro amargo, uma canção que nasceu no momento em que a palavra cortou os sepulcros da minha carne e Cristo, quando me chamou para essa esfera da arte, me disse, eu te chamei para cantar o meu amor, mas também para cantar a minha indignação. Então, a moça, ela se inclui na canção. Ela fazemos campanhas para nós mesmos, fazemos eventos para nós mesmos, que não está errado, pastor.
O senhor faz campanha na igreja? Eu não. Então ela está coerente com o Senhor. Você acha certo o dízimo ser usado de forma incoerente? Claro que não. Então ela está correta na intuição e na colocação dela como artista. Você acha certo o dinheiro importar mais do que pessoas? Claro que não. Então o senhor está ligado Mas a igreja com a evangélica, verdade que ela mas a cantou. igreja evangélica não está fazendo isso, meu amigo. O que ele é exatamente o que o Fabiano falou e tá certinho. Só que o Jamerson aqui, o Jamerson que tá generalizando, é ele que tá trazendo toda a igreja. Mas não é exatamente isso que a igreja tá querendo dizer. Eu concordo com o Fabiano nesse ponto. Pastor, Como assim, pastor? De um pastor pilantra que faz esse tipo de coisa, eu cito para você 100 mil pastores que estão plantando igrejas sem salário, que estão sustentando igrejas no sertão. Eu sou envolvido com a obra missionária, eu sou... a nossa igreja está envolvida, parte da nossa receita, quase 30% da nossa receita é investido no campo missionário. Eu conheço o campo de cada pastor presidente que vive de uma forma ostentadora, de algumas denominações. 100 mil dirigentes de congregação estão pregando o evangelho. Agora, essa generalização não ajudou em nada. Esse Não pessoal está generalizando, pastor. Sabe quem está pregando o evangelho? Inclusive Não ela, tá ofendido. inclusive ela está fechando o contrato, fechou o contrato com a gravadora. Ou seja, ela está criticando o mercado que ela está entrando. Não, ela não está criticando o mercado. Como não, Fabiano? Ela estava no quê? Não, é o seguinte. O Gemerson, ele tá generalizando. Então quer dizer que quando eu subir num púlpito de uma igreja para poder pregar, para poder falar, se normalmente a gente prega, a gente também dá exemplos para citar coisas que estão acontecendo no falso corpo de Cristo. Então quer dizer que eu estou generalizando todas as igrejas? Não, eu estou alertando a igreja. É diferente, gente. Ela estava Ela é numa uma praça. artista. Calma. Ela estava na Praça da Sé. Ela estava na Praça da Sé cantando ou ela estava num reality show? Pastor, ela é uma artista. E Ela pode não é ser uma artista. pastora, ela não é um Pode sacerdote. ser E o artista. sistema não é a gravadora. O sistema é a igreja, pastor, que paga os cantores, que paga os pregadores. Esse é o sistema que transformou isso num negócio. Exatamente. A gravadora pastor grava Fabiano. música, promove um artista. Ela é uma artista e através da arte ela pode ser a diferença. Como um advogado não precisa ser mentiroso, ele pode fazer a diferença. Como um político pode não ser ladrão, pode fazer a diferença. Por que não a Aimee não pode Agora, ser uma artista gravadora vai e fazer ser pura? Agora, desculpa, me pergunta. Uma gravadora que tem objetivos, nem evangélica que tem objetivos puramente comercial Ué. com a produção dela, vai fazer shows para quê? Para nós mesmos ou para os pobres? Então, mas aí, O que você acha? mas a questão é que a gente está discutindo a Aimee. Agora ele já começou a confundir com o negócio, com o comércio, com uma gravadora. E é o que ele acabou de falar ali realmente. É tudo ação e reação, tá? Se tem pessoas vendendo para pregar, vendendo para cantar, é porque tem gente para comprar. Tá tendo gente que quer comprar, que quer pagar para levar um pregador. Por quê? Porque ele paga um pregador famoso que cobra um alto preço para levar na igreja dele, porque lá geralmente ele vai cobrar para as pessoas assistirem e vai lucrar mais. Vai ter muito mais gente. Se ele vai levar um grupo de louvor conhecido lá, ele tá pagando, que é errado. Esse comércio está errado, tá? Estão usando a obra do Senhor para comércio, isso está errado. A Aimee falou isso, né? Sobre isso, essa questão. As pessoas estão pagando para assistir o Ministério de Louvor, porque estão levando lá, porque estão cobrando para as pessoas entrarem e assistir. Então, tudo é lucro. Tudo estão visando dinheiro nesse mercado. A gente está discutindo a música da Aimee. Não, a música, eu já disse... A gravadora... Eu repito a ressalva. Não conheço a Aimee, não sei do testemunho pessoal dela. então- Isso é problema então- do pastor então- dela. então esse é um eu assunto falando pro- da letra, porque a letra ela diz que nós arrecadamos dízimos e nos importamos mais com dízimo do que com corações. Ela fala que fazemos shows e campanhas para nós mesmos. Isso não acontece? Isso não acontece? Mas, claro, existe um traidor entre os 12. Não. Todos são Olha, traidores. ela é uma artista, está expondo. Mas hoje não existe um traidor. Hoje existe muito mais traidor do que a igreja verdadeira. Tem muito mais traidor no nosso meio do que a igreja verdadeira. Então, isso acontece? Está acontecendo. Está acontecendo a todo momento. É gente querendo abrir igreja, fechando boteco para abrir igreja, para por quê? Para ganhar dinheiro. A arte, uma coisa que acontece, não acontece? Não tem nada de errado. Agora, por que a pessoa que se ofende hoje com essa canção? Porque ela não generaliza. Quem está cumprindo o ID, que reconhece essas verdades, entende claramente que ela não está generalizando. Ela faz parte de uma igreja, pastor. Ela está. Ela Olha faz aqui, ó. parte de uma igreja, ela A não é igreja, desigrejada. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecido pelos egos dos irmãos.
dos irmãos que estão quem mais são os irmãos? preocupados em fazer cultos para si mesmo, em Não é isso que ela tá dizendo, ela tá falando tudo dos na irmãos. música, é um contexto. Ela está falando dos É irmãos. um contexto. Agora o uma ego pergunta, dos irmãos uma tá aí. pergunta, agora uma É a pergunta. busca por si mesmo, é a busca dos seus interesses. Nesse ponto o Fabiano tá certo, a busca pelos seus interesses. Mas do outro lado, eu concordo com o Gemerson, que aí ela começa a generalizar, trazer para a igreja, como a gente já falou no começo, a parte da Amazônia, enfim, ela todas as coisas jogar nas costas da igreja, porque tá dentro da música, tá dentro do contexto. Aí, como eu falei, nesse ponto eu também não concordo. Então vamos lá. É o ego dos irmãos. Chamai, esse rigor, esse pente fino que você está passando na letra, você faz com todas? Eu faço. Todas as letras? Inclusive, a minha filha, em casa, se alguém ligar para ela agora e perguntar o que eu ensinei em casa, cuidado com letra. Na nossa igreja, por exemplo, as letras são analisadas teologicamente. Na minha igreja, eu não canto, a minha igreja não canta, meus filhos são incluídos, inclusive, a traduzir letras de músicas. Não, na minha igreja não, na igreja de Cristo, né? A igreja que você pastoreia, mas a igreja de Cristo. A minha igreja não existe minha igreja. Inclusive as evangélicas. É o mínimo que a gente pode fazer, meu amigo. Agora, nós não estamos aqui discutindo se há problema no meio evangélico ou não. É evidente que há, como havia no meio dos 12. Nós estamos discutindo a generalização e não há como negar a generalização que ela fez na música. Pode não ter sido o objetivo dela. Por isso que eu não estou julgando o coração dela. Ela faz parte de uma igreja, pastor. Eu sei disso. 15 membros. Sim. A faxineira da igreja. Correto. Ela faz parte de uma igreja. Para Exatamente. ela generalizar a igreja, Então, ela teria que estar fora da igreja. Então, ela está se incluindo, ela está indo para o mercado gospel, fazendo parte do mercado gospel que ela está criticando. E tomara que faça a diferença. Espero. Ela provavelmente vai participar de shows com cachês. Provavelmente, espero, né, que a EME aprenda com a sua própria letra e não cobre por cachê. E ela atenda a qualquer igreja de acordo com a sua agenda, recebendo ofertas voluntárias, como deve ser. Claro Sim, que eu sou sim. crítico a quem... Isso aí é verdade. Por esse lado, ela tem que ver se ela vai fazer valer a pena, fazer valer aquilo que ela cantou na música agora com a própria vida dela, onde ela vai ser convidada para cantar. Por quê? Teve um conhecido recentemente aí que fez um vídeo, falou sobre ela, sobre a música, fez todo o trabalho no canal do YouTube. E, claro, não sabe se é ela ou se é o pessoal da produção dela. Já entraram em contato com o rapaz pedindo a monetização do vídeo que ele colocou. Então os caras já querem o dinheiro porque ele falou, fez uma reação do vídeo dela. Os caras já estão, ou seja, se for ela ali no caso, ela já está indo totalmente contra o que ela propôs na palavra. Já está na própria música dela. Já virou, né? Bom. Quem cobra. Se tiver aqui, na minha audiência da musical, um pastor que diga que eu cobrei, que entre no ar agora e possa dizer isso. Quem é sério recebe ofertas voluntárias, às vezes não recebe nada. Recebe, normal. Agora, será que a IME vai atender convites com ofertas voluntárias? Ela tem a obrigação moral de fazer isso. Então, mas a questão Correto? é que se você julga a IME agora em relação ao que ela vai fazer ou deixar de fazer, a gente sai... Não, porque é que será a que ela música, vai ela fazer? cobrou. Eu tô Ela- colocando no ar mas a foi moral ela dela. que cobrou a música. Ela cobrou o meio evangélico na letra dela. E ela não cantou lá no quarto da casa dela. Ela foi num reality show dizer isso. Ótimo. E eu acho ótimo. Para quem é infiel na administração da igreja, para quem cobra oferta, quem negocia cachê, aprenda. Palavras da IME, após ela não ganhar o prêmio. Não foi competição. Foi um lugar que o ABBA preparou para que eu pudesse transbordar. Foi uma flecha lançada. A menina não estava nem preocupada em ganhar o reality. Entende? Espero que sim. Então, Tomara que seja uma verdade, porque o mercado gospel em si, gente, é difícil. O mercado gospel hoje, ele tá dando muita grana porque tem quem consome. Tá? Então, mas eu acredito que, sei lá, é minha opinião, eu acho que ela vai vender a música dela, ela vai vender o show dela, eu acredito que vai. Até porque essa música aí não é um louvor, né? Essa música não é um louvor pra você cantar em igreja, pra você louvar. Eu disse isso num vídeo anterior que eu falei sobre ela. Não é um louvor pra você estar na igreja agradecendo a Deus, é uma música de protesto, forma de pregação, por exemplo, né? Então, não, assim, se a gente colocar que ela pode se corromper, é ser humano, é pessoa, é como qualquer um. Mas a questão é que a gente não pode... a responsabilidade dela agora diante da letra que ela compôs. Porque então ela vai ter que viver isso aí. Eu tô Mas orando para que ela viva. quando eu faço um julgamento que ela agora ela vai cobrar e tal, aí eu tô generalizando, porque é o que acontece com todo mundo, com a maioria.
que estoura e fica famoso, e, enfim, pode fazer isso porque agora é bem requisitado, então cobra o preço que quer, a gravadora sabe disso, investe e tal, mas isso é uma outra questão. Hoje a gente está discutindo o caráter da música. E para mim, quando ela fala sobre campanha para nós mesmos, eventos para nós mesmos, ela não está errada. Se a gente olhar Filipenses capítulo 3, versículo 17, isso é só um versículo, mas se pegar a Bíblia inteira, o pastor conhece muito melhor que eu, você vai ver, tem mais correção, exortação, mais alerta do que qualquer coisa. Exatamente. Paulo vai dizer, irmão, sejam meus imitadores, tende cuidado segundo o meu exemplo, porque há muitos dos quais muitas vezes vos digo, e agora também chorando, que se tornaram inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deles é a perdição, cujo ventre deles se tornaram o Deus deles. E a confusão está entre eles, porque só pensam em coisas terrenas. Então a música está de acordo com a teologia. Quem busca seus próprios interesses, quem faz do seu ventre o seu próprio Deus, quem só pensa em coisas terrenas. Paulo está criticando isso aqui com a igreja. Ele está ensinando a igreja, confrontando a igreja nessa realidade. Então ela está dentro da teologia. A música não está errada. Tá. Se ela ofende a igreja, é porque a igreja ela não deveria se ofender, mas deveria se consertar. Porque a palavra, ela não deveria ser ofensa. O confronto ele deve ser para gerar arrependimento no nosso coração. E não o nosso orgulho sobressair a verdade. Bom, O que realmente o que ele tá falando aqui tá certo. A Bíblia, então, quer dizer que eu não posso cantar? O que tá escrito na Bíblia? Gente, parece que até mesmo a própria igreja hoje, ela tá muito... A gente estamos vendo uma geração tão Nutella que até mesmo a igreja você não pode nem catar os textos, igual ele falou, você pega o texto ali, você vai exortar com o texto, então você não vai poder falar, porque a igreja vai se doer. Estão entendendo? Mas é o que está acontecendo hoje. As pessoas vão em alguns lugares, não querem ouvir do seu pecado, não querem ser exortadas e acham ruim e querem ir para outra igreja, onde eu acabei de falar. Elas vão para outras igrejas, que é o falso corpo de Cristo, para escutar o que elas querem e vão ser tiradas delas o que elas têm. É assim que funciona, porque elas querem estar ali, porque não querem estar num lugar que realmente às vezes vai falar a verdade. Olha a letra da Aimee aqui, ó. Vamos lá, letra da Aimee. Fazemos campanhas para nós mesmos, evento para nós mesmos. Estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele está querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos. Oramos errado há séculos. Dias, horas e anos nos afastamos. Um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus. E se inflamaram na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, larará. Uma criança morre, larará. Os animais se vão, larará. Superaquecidos pelo ego dos irmãos. Um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue de Jesus, né, gente? O sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela. Tá tudo certo. Contra o noivo que esperava ver um caráter cristão. Tá lá. E a falsa noiva se rebela contra o noivo que esperava ver um caráter cristão, mas não tem. É esse falso corpo de Cristo que a gente fala. Não tem. É um evangelho de fariseus. Cada um escolhe o seu, se inflamaram na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó. E aí continua e termina a mesma coisa. É como eu te disse, na música, a única coisa que eu vejo aqui é a questão dessa parte da Amazônia, essa questão da parte dos crimes, que a igreja não é encarregada disso. Tá? A igreja não tem culpa disso. No restante, né? No montante de toda a música, de toda a letra ali, não tem como eu contestar. Não tem como eu protestar com essa música como esse pastor está protestando. Porque esse pastor, o Jamerson, ele está generalizando. A música não generaliza, porque ela vem falando da música, falando de tudo, e ali no final ela fala da falsa noiva, que deveria ter um caráter cristão. É o que ela está falando ali. Tá? O que acontece é o seguinte, que essa questão que eu concordo com o Jamerson, que ela vem pontuando
pontua a Amazônia, pontua o crime, e aí no final, quando vem para concluir na música, ela fala da falsa noiva. Ela generalizou, essa parte eu não concordo. Essa parte eu não vou concordar porque não é a bagagem da igreja. Mas no montante de toda a música, aqui, gente, o debate termina, depois eles vão para o intervalo, volta, vai ter mais algumas perguntas e tudo, mas é praticamente isso o debate para a gente entender. O que você pensa disso? O que você acha dessa música? O que você pensa no montante hoje, em tudo que está acontecendo em nosso meio, dos negócios, das vendas dos ministros, dos grupos de louvores, desse mercado gospel grande, os dízimos cobrados, tudo tirado de pessoas aí. O que você pensa disso? O que a Aimee falou, ela mentiu? Não, ela falou uma verdade. A Aimee, ela não mentiu. A parte para mim que ela errou foi naquela generalizou. Ela não precisava entrar com a Amazônia ou com esses crimes. Ela poderia terminar ali no contexto ou só falando realmente da igreja, da falsa e do falso corpo de Cristo, que ia ficar muito bom. E fazer uma música à parte falando da Amazônia. Temos a nossa parte sim, como se preocupar com o próximo, sim, ajudar as pessoas naquilo que elas precisam, cuidar de uma mata, cuidar de um jardim, ter esse cuidado como nós temos, sim, um jardim. Temos, mas essa bagagem, quando fazem mal e destrói, não é da igreja. Esquece, isso não tem nada a ver com a igreja. Concordo com o Gemerson nessa parte, concordo com muito mais coisas que o Fabiano também fala. Se você gostou do nosso react aí desse debate, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha mais com pessoas aí para estar vendo aí, tá joia? E aguarde aí até o próximo vídeo.